fazer um ato de amor e de doação para a Associação de Pais de Crianças Autistas lá de Cachoeirinha, que está precisando de doações, e acho que é um gesto bem importante. Para entrar é bem fácil, só entrar, para doar é bem fácil, é só entrar lá no site Paz e Amor, em vez de Paz e Amor, é pazeamor.org. Pazeamor.org. A doação mínima é de R$10, qualquer doação é muito bem-vinda. Vamos ajudar a rapaziada lá que está precisando e fazer um trabalho espetacular. Boa noite, pessoal. Outra terça-feira, então. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Hoje a gente está aqui mais uma vez com convidados especiais. Hoje nós estamos com a família Brito Salles, que já esteve em Cachoeirinha dando uma palestra. Eles vão falar um pouco do trabalho deles. Mas primeiro eu quero dizer que eles já nos prestigiaram com a vinda deles aqui numa palestra bem gostosa na Cezuca, onde a gente aprendeu bastante. Então, eles são uma família que tem uma vivência bem grande. Aproveitem, pessoal, que vai ser uma ótima live, tá? Vamos aproveitar. Agora eu vou apresentar para vocês o primeiro da família, tá? Que é o Nicolas. Oi, Nicolas. Oi, tudo bem? Tudo bom, Nicolas? Tu lembra quando tu veio em Cachoeirinha, Nicolas? Lembro, se eu não me engano, foi em junho ou julho do ano. Eu acho que foi nessa época mesmo. Esses dias me veio uma lembrança, acho que foi bem nessa época. Quantos anos tu tem, Nicolas? Eu tenho 21 anos, 21 anos de idade. Tá, e nessa pandemia, o que tu tá fazendo em casa durante essa pandemia? Então, eu estou fazendo atividades de casa com os meus pais, né? Eu estou fazendo caminhadas, estou fazendo limpeza, mexendo no meu computador. E também, uma das coisas que eu mais faço agora é jogar poker no meu celular. Mas é bem bom. Caminhada é só em volta de casa, no caso. Sim. Não é para fora de casa. Agora vocês estão morando no interior, né? No interior de São Paulo. Uma cidade boa, né? Que daí tem essa oportunidade ainda. E me diz uma coisa, quando tu vai caminhar, o que tu coloca assim de mais importante para te caminhar na rua, quando tu vai no mercado? Então tu tem que sair, que é obrigatório. Então, eu coloco máscara, né? E também passo álcool em gel para precaver, né? Para a gente não pegar o coronavírus. Tá fazendo tudo direitinho, então, né? Eu estou te perguntando. Sabe por que eu estou te perguntando? Porque a gente tem vários adolescentes e adultos que não querem usar máscara e nem se cuidar. Então, a gente não deixa eles saírem para a rua. Sim. Tem que cuidar, né, Nicolas? Tem que cuidar. É muito importante. Muito importante cuidar da saúde. Isso aí. Pode colocar a sua vida em risco e a vida de outro, não é? Isso aí. E tu tá escrevendo teus livros? O que tu tá fazendo? Fotografia? Então, eu estou escrevendo alguns livros e também eu estou fazendo fotografia, mas só aqui dentro de casa, quando aparece alguma coisa interessante. E aparece, hein? E aparece alguma coisa. Tucano, porco-espinho, pati. É isso aí. Que mais? Aparece saruê também, às vezes, mas eu não consegui tirar foto. Mas aparece esse tipo de coisa. Então, tu tá conseguindo fazer as tuas atividades. Tu tá legal dentro de casa. Estou, sim. Tu sabe que tu é um exemplo para nós, né? Obrigado, que legal. Tu é um exemplo a ser seguido, viu? Que bom. Maravilha. A gente sabe que tu faz tudo certinho, que tu tá cada vez evoluindo mais, né? Agora eu vou conversar um pouquinho com teus pais. Tu fica à vontade para sair se tu quiser, tá, Nicolas? Tá bom. E para voltar a hora que tu quiser para a entrevista também. Quando tu quiser, se
quiser falar mais alguma coisa, quer falar mais alguma coisa? Não, muito obrigado, tô bem. Tá, eu sei que tu tá... Ok. Quando Eu sei- no finalzinho eu chamo ele para dar uma mensagem de tchau. Ah, eu sei que ele tá cansadinho, então agora eu vou seguir com teus pais. Qualquer coisa, tu pode chegar, tá? Então tá bom, muito obrigado. Um Tchau. beijo. Tchau, querido. Um beijo. Tchau. Então, essa é a figura mais importante, né, na família. Não desmerecendo vocês, né? Essa é a estrela. Então, agora eu vou falar um pouco com a Anitta, mãe do Nicolas, e depois com o Alexander, pai do Nicolas. Tá? Anitta, te apresenta um pouquinho para nós sobre a tua função, o que tu faz, o que tu fazia ou fazia. Uhum. Bom, eu sou professora, então eu sei aula, né? Já estou há 30 anos dando aula, agora estou só com pós-graduação só, nem faculdade, ainda mais por causa dessas viagens que a gente estava fazendo muito, agora não mais por causa da pandemia, mas eu acabei mudando todo o meu rumo aí, porque a minha formação era uma e eu fui parar em outra área, então eu era formada em língua e literatura inglesa e norte-americana, então a minha área era mais das letras, a sociologia e filosofia, e aí meu mestrado era em literatura e com dialogismo, e eu acabei indo fazer um doutorado em neurociências. Hoje eu sou doutora em neurociências, com uma especialização mais para neurobiologia do autismo, né? Só que, lógico, que a gente acaba estudando o cérebro como um todo e acaba estudando também outros transtornos do neurodesenvolvimento. Mas aí meu foco está sendo mais fortemente no autismo, até por causa da experiência em família, né? Sou escritora e palestrante, a gente dá palestra no Brasil inteiro, a gente dá palestra, não cobra as palestras, né? A não ser se for um evento fechado, um evento né, que a prefeitura vá patrocinar, uma coisa que é muito difícil acontecer, mas no geral a gente procura atender as famílias de forma gratuita, pedindo para que as pessoas, claro, né, paguem a gasolina, o pedágio, a estadia, mas a gente vai para poder uma palavra para as pessoas de como tentar lidar com os diferentes tipos de autismo que existe. Tá. E o Alexander pode se apresentar, que depois eu vou perguntando para os dois, assim, os dois vão responder. Tá. Legal. Meu nome é Alexander Salles, eu sou o pai do Nicolas, marido da doutora Anitta Brito, e a minha formação inicial é administração de empresas, com ênfase em comércio exterior, exerci muito tempo, trabalhei em grandes organizações, grandes multinacionais, mas por conta do tipo de autismo do Nicolas e dessa necessidade de estar em família, inclusive para ajudar nessa questão do desenvolvimento do Nicolas, eu acabei mudando a minha carreira, hoje eu falo que não é mentira nenhuma, eu sou funcionário do Nicolas, eu trabalho para ele, eu cuido da agenda dele de palestras, cuido da agenda de lives, cuido da questão dos livros, toda essa logística, e hoje tudo isso para poder estar perto da minha família e a gente ajudar o Nicolas, por conta do autismo dele ser um autismo muito, muito peculiar. Então, assim, se ele não for constantemente desenvolvido, não for constantemente estimulado, ele tende a regressão. Então, eu fiz essa opção. Hoje eu sou um pós-graduando em neuropsicopedagogia e, assim, amo o que eu faço hoje, levar essa informação para as famílias, ter essa troca de experiência, pego carona com a Anitta nessa questão dos cursos, não só os workshops, mas também nos cursos online que a gente está tendo a oportunidade de fazer. Cuido dessa questão dos livros hoje, basicamente, a gente, apesar de não cobrar as palestras, a gente dependia muito de estar nos lugares para vender e tirar frutos dos livros, do material que a gente levava. Hoje a gente não tem mais essa via por conta dessa situação, dessa pandemia, dessa quarentena que a gente foi forçado, né, a se submeter em função dessa preocupação com a sociedade, enfim. Hoje a gente depende muito dos livros, dos links, as pessoas que estão adquirindo online, enfim. Então, na verdade, a nossa família está tirando isso de letra, apesar das dificuldades. Eu acho que pai de autista e mãe de autista não é melhor nem pior do que ninguém, não é isso. Mas eu acho que a gente aprende ao longo do tempo a se reinventar todos os dias, né? E a gente traz isso para a nossa vida pessoal, a gente traz isso para a nossa vida profissional, a gente vive exatamente aquilo que a gente procura pregar, sem tirar nem por nada.
Então, como é que foi? Vocês têm outros filhos, né? Temos o Gui, tem E 22 anos. mais um. O Gui é meu filho mais novo, mais velho. Ah, tá. É o mais novo, mas é o mais velho. Isso, ele é mais velho. Ele é mais velho do que o Nicolas, mas o Gui a gente adotou ele um pouco mais Ah, tá. adiante, né? Sim, sim. Ele é uma criança da família, a mãe dele faltou, o pai dele faltou, e aí a gente adotou ele. Foi Ele, uma adoção tardia. Bem tardia, com 13 anos. isso. Ah, e me contem um pouquinho, então, assim, ó, como é que foi o nascimento, até se dar o diagnóstico de autismo do Nicolas? Quando que se deu esse diagnóstico? Bom, resumindo muito, ele nasceu já uma criança diferente, já é perceptível que ele não tinha um neurodesenvolvimento esperado. Desde os primeiros dias de vida, ele já chamou atenção por ser muito calmo, não acordar para mamar, não chorar para nada, não ligar para sair do berço, né? Só chorava se estivesse no meio de multidão, se estivesse sozinho em casa não chorava nunca. Então, ele chamou atenção desde os primeiros dias. Então, ele já nasceu com autismo, um autismo mais severo, né? Hoje ele está no moderado, indo para o leve. E a gente só conseguiu o diagnóstico mesmo no papel dele quando ele tinha 5 anos e meio. E até os 5 anos e meio a gente escutou um monte de barbaridade, como ele tem um retardamento muito profundo, jamais irá falar com vocês. Ele jamais irá frequentar uma escola, ele nunca vai sentir amor por vocês, ele nunca vai dizer eu te amo, ele jamais vai olhar nos olhos. Então a gente escutava um monte de coisas. Ah, ele não tem nada, na verdade vocês é que estão sufocando ele. Ah, você em algum momento você não queria essa gravidez, então você está descontando nele. Então a gente escutou uma série de coisas que foram bem destrutivas para a gente, mas a gente não deixou que nos destruísse. No começo o Alexander não aceitava, ele ficava em negação. Aí ele viu que não tinha mais jeito, né? Com 3 anos ele viu que realmente o Nicolas estava com um desenvolvimento muito diferente do esperado. Aí ele começou a ir atrás, tudo. Aí quando chegou o diagnóstico com 5 anos e meio, aí foi quando o Alex caiu no luto, assim, e ficou por muitos anos. Eu não tive nem tempo de ter luto, porque eu só queria uma resposta. Então, quando veio a resposta, aí não era nada degenerativo, não era nada que ele fosse matá-lo, que ele só vai morrer por mortal, né? Então, aí me deu, na verdade, um alívio de eu saber que ele era autista e que não era uma coisa mais severa. Por isso que eu escrevi o livro Meu Filho Era Autista, que é esse daqui. Não sei se vou pegar. Que ele é. Opa! Ou não, né? Ele é assim o tempo inteiro, tá? Já conheço. Ele fala assim: deixa que eu faço. Eu escrevi esse livro aqui, ó, que tem o Era com as letras garrafais bem grandes, né? Em 2012. Que o Nicolas era autista, mas os médicos diziam que não era, que era frescura, que era retardamento, que era não sei o quê, e autismo ele nem passava longe. Então, resumindo bem a história, foi isso, do diagnóstico dele. E ele era bem severo, quando ele começou a falar, ele foi desenvolver o normal, assim, tipo, na idade? Caminhar, não. falar? Não, ele não desenvolveu nada no Nicolas, foi dentro do esperado, não foi nada normal, né? O andar dele foi muito rápido, foi com 9 meses, ele pulou do engatinhar assim muito, mas aí depois, quando ele ia fazer 1 ano, minha cunhada deixou ele cair de costas, assim, sem querer, foi um acidente, né? E aí ele ficou sem andar mais uns 2 meses, aí ele ficou assustado, na verdade. Sempre teve uma memória muito boa, Então, isso também chamava muita atenção, a memória dele era muito boa para as coisas. Depois de uns 2 meses ele voltou a andar e tudo bem. Depois, para falar, ele não queria, ele não tinha intenção de falar, ele não tinha vontade de falar mamãe, papai, água, nada disso. A gente tinha que forçar a falar, estimular, brincar para ver se ele soltava alguma coisa. Aí, com 3 anos e 8 meses, o pouco que ele falava, que era tudo muito bagunçado, pouquíssimo, com muito estímulo, com muita dificuldade, com 3 anos e 8 meses ele perdeu toda a fala. E aí só voltou a falar com quase 5 anos, mas era só ecolálico, e a fala dele não tinha função e não tinha intenção de comunicação. E aí só quando ele ia fazer 12 anos que ele começou a usar a fala mais como intenção, né? Dos 5 até os 11, ele foi muito mais ecolálico, e em pouquíssimos momentos, lá pelos 10 anos, ele mostrava alguma intenção com muito estímulo, e a gente tinha que chegar nele e perguntar alguma coisa, começar um assunto. Aí, muito aos poucos, quando ele já ia fazer 12, que ele começou realmente a deslanchar um pouco mais, ele tem ido progressivamente, ele está aumentando bastante a fala dele. Inclusive, hoje,
eu até peço desculpas para vocês, ele não ficou aqui, porque como ontem ele entrevistou um youtuber muito famoso, o Selbit, que ele é muito fã, ele ficou muito ansioso, assim, a gente teve que fazer meditação, a gente teve que fazer oração, a gente teve que fazer um monte de atividade. Ontem meu dia foi para ele, até chegar a hora da entrevista, ele estava assim... Você viu a entrevista, não? Não vi, não vi. Tá no Instagram dele. Aí ele se sentiu muito bem, mas aí ele ficou exausto e aí juntou junto com o computador dele que quebrou, que é um computador que eu comprei em 2008, o computador tá vivo até hoje. O computador é um guerreiro. O companheiro fiel dele. E aí o computador ontem já não vinha bem das pernas, né? Mas quando foi hoje, ferrou de vez. Aí ele fez até um minuto de silêncio pelo computador, a gente fez um velório pro computador. Mas eu acho que o Alexandre conseguiu fazer uma cirurgia. Acabei de conseguir ressuscitar. Tirou do coma. Acho que foi uma ressurreição. Tirou do respirador? Sim, acho que a gente vai comemorar uma Páscoa aqui, porque acho que teve uma ressurreição do computador. Eu não tenho certeza, vamos ver como é que ficou. Mas, então, ele está muito estressado. E aí, uma coisa que eu sempre falo para os pais, né? Desculpa, eu não quero entrar em outros assuntos, mas que filho é para a vida inteira, né? Filho é para a vida inteira. Filho com autismo é para a vida inteira, em nome de Jesus, que não vai morrer no meio do caminho. Então, quando acontece algumas coisas, a gente tem que fazer com que eles não entrem em crise. E aí, não é uma espécie de blindar meu filho, porque ele já sabia que esse computador ia quebrar mais cedo ou mais tarde, a gente já vem preparando ele há um tempão. Tanto que ele não teve uma crise, mas ontem ele quase teve crise de ansiedade, assim, né? Então, hoje já foi o dia inteiro também tentando resolver isso, eu distraindo ele, e para mim tem que estar tudo bem. Filho, tá tudo bem, eu tenho que estar bem, nem que eu não esteja bem, nem que eu tenha acabado de enterrar minha mãe, eu tenho que estar sorrindo para ele e falar, tô aqui com você, vamos resolver. E esse papai é maravilhoso. Então, hoje ele está estressadíssimo, aí por isso até que eu falei, se ele pudesse ficar aqui, ele falou, mãe, eu agradeço muito, porque o filho, eu quero ficar quietinho no meu canto. Ele está cansado, cansa mesmo. Emocionalmente ele está cansado, está exausto. Então, ele tem apego às coisas, assim, que eu estou falando. Tem. E é um apego esquisito, algumas coisas. Hoje em dia, ele é menos, mas ele dava muita vida às coisas. Então, por exemplo, o livro caiu agora tudo bem, mas antigamente ele ficaria com dó do livro, porque machucou o livro, né? Então, ele tinha dó se o ventilador ficasse assim, o ventilador não estava conseguindo respirar, né? Ele tinha muitas essas coisas de dar vida a objetos inanimados. Se apegar a folha estragada, tinha folha seca da árvore, ele vinha me dar como se fosse uma flor linda. Embalagem de comida, coisa que às vezes a gente estava viajando, não importa onde que nós estivéssemos, tinha que fazer o lixo para jogar o lixo em casa. Se a gente saísse daqui de casa para ir para tua casa, aí aqui eu colocasse os lanchinhos no carro para ele comer, ele ia comendo no caminho, e quando chegasse na tua casa, a gente ia querer jogar fora, e tinha que colocar tudo na mala para trazer de volta, porque o lixo é daqui, daí. Entendeu? Agora a gente conseguiu também tirar muito disso dele, mas não está perfeito, mas já está muito bom. Muito bom. Por exemplo, a embalagem ele já deixa jogar fora, graças a Deus. Eu tinha que viajar com lixo no carro. Não, eles têm uns apegos, né? Assim, uns apegos diferentes mesmo com as coisas. O meu também, não joga o lixo no chão, é tudo no seu devido lugar, tudo encaixadinho, né? Eles têm essa coisa. E aí tu me diz que com 9 anos ele já estava falando bem, assim, 9, 10 anos, 12 anos. Com 10 anos ele já estava assim... Com 10 anos ele estava começando a responder melhor, mas só quando era muito estimulado. Ele não tinha interesse em vir buscar, né? E aí com 11 anos para 12, já ia fazer 12 já, que ele começou a mostrar um pouco mais de interesse, de falar, mãe, por que tem live hoje? Mãe, como você pode... Então, ele começou a chamar com a intenção de contar. Era muito pouco, mas ele já tinha intenção. Antes disso, não existia a intenção, existia a necessidade extrema, né? Ou, preciso ir ao banheiro, ou então só responder o que era perguntado. Oi? Tá ouvindo? Estou ouvindo. Vou mexer aqui para você. E a adolescência? A adolescência, que ainda continua, ainda deve estar, né? Ainda na fase da adolescência. Como é que está transcorrendo, assim? Tá tranquilo? Foi ótimo, foi tranquilo. Ele ficou muito hormonal, mais ou menos lá pelos 12 para 14 anos, assim. Foi aquela fase muito hormonal, então ele ficou muito chorão, ficou muito manhoso, como ele nunca foi. Aí qualquer coisa ele entrava em crise, aí ele chorava, e aí ele já falava, né? Só que ele não sabia falar o que ele estava sentindo, e então tinha que acalmar.
E aí, de repente, ele punha a culpa no Alex. Porque porque a culpa é do papai. A culpa ou era do Alex ou era do Guilherme. A culpa nunca era dele. E nem minha, porque como eu sou o porto seguro dele, ele não podia me magoar. Então, a culpa nunca era minha nem dele, mas do Alex e do Guilherme era culpa deles. Então, aí eu tinha que acalmá-lo, conversar e explicar para ele que a culpa não era nenhum dos dois. Mas até eu falar a culpa não é deles, tinha todo um processo que era para eu também não entrar em embate com ele, né? Cala a boca que a culpa não é deles, a culpa é tua. Sim. Então, a gente teve que tomar bastante cuidado com isso. Ele ficou muito manhoso por causa dos hormônios, assim. Ele chorava, assim, do nada. E ele não sabia explicar o que estava sentindo. Depois ele se apaixonou, aí o peito dele estava doendo, né? E aí chorou porque ele não era correspondido. Aí a gente conversou que era assim mesmo. Aí eu falei, ixi, eu já me apaixonei 1 milhão de vezes. E você, Alex? Eu também, bicho. Gostei de 1 milhão de meninas. Você já chorou, papai? Papai, eu já. E você, mamãe? Essa bunda aqui já foi muito chutada já. Já levou muito chute. Eu falei, mas é assim, isso que é legal, filho. Depois a gente vai dar risada, né, papai? Vamos rir. Senão, papai já... Aí a gente teve que ficar falando para ele que eu me apaixonei 1 milhão de vezes, o papai também 1 milhão de vezes. Então, aí depois ele foi se apaixonar bem depois, aí namorou por namorar, quis namorar uma menina que era apaixonada por ele, mas porque todo mundo estava namorando menos ele. Aí ele quis fazer para imitar o irmão e os amigos, mas ele não gostava da menina o suficiente para namorar. Aí a menina gostava dele, aí acabou o quê? Que ele quis terminar. Eu falei para ele, você vai esperar, porque não é assim que funciona. Aí quando ele terminou, depois de 4 meses, ele ficou super aliviado, mas a menina sofreu, coitada. Porque, né? Aí eu falei para ele que ele nunca mais ia usar ninguém, que ele só iria namorar quando fosse sério, Como ele escolheu Casa Virgem, então a gente falou que é para ele realmente... esperar. Então, hoje em dia, ele paquera pela internet, troca umas mensagens com pessoas que a gente conhece e tal, né? E aí fica naquela paquerinha de internet, mas ele nunca mais namorou mesmo fisicamente. Mas ele tem um entendimento bom disso aí, da virgindade, da primeira vez, quando vai ser? Vocês que conversam com eles ou ele que partiu com perguntas? Não, partiu da gente desde pequenininho, desde os 5 aninhos, a gente começou a explicar, porque ele começou a mexer assim no pênis, quando ele acordou, e aí ele deu um sorrisinho. Então aí a gente já falou, é gostoso, né? Mas ó, cada um no seu quarto. A mamãe mexe, o papai mexe, mas cada um no seu quarto, ninguém vê, segredo. Aí falou, olha, papai, ele já tá mexendo, Alex, que legal, é gostoso, mas só no quarto. Não pode ir no mercado, não pode ir na casa da vovó. Então a gente foi levando muito de boa isso daí. E aí quando a gente via que ele ia fazer alguma coisa, eu falava, vem pro seu quarto. Assim, a mamãe vai lá no quarto dela mexer, o papai também vai lá no quarto dele, cada um no seu quarto. Então a gente foi levando de boa, foi explicando aos poucos, explicando sempre aos poucos, até que ele sabia já o que era ejaculação e tá aí? A câmera sumiu. Sim, tá. E aí depois ele prestou atenção quando aconteceu, veio contar pra gente. Aí ele sabe hoje em dia como é uma relação sexual, o que é um clitóris, como coloca o pênis, a gente explica tudo possível para ele com imagens, né? Quando tem algum filme que tem alguma, a gente fala, olha que cena bonita, Nicolas, tá vendo quando tá respeitando a moça? Né? Ou então fala assim, olha, isso daí não dá para fazer. Ele quis assistir aqueles 50 tons de cinza, sabe? Ai, não acredito. Com ele, aí eu falei para ele que bater não pode, aí eu falei, nossa, eu ia odiar, um cara faz isso comigo. E aí ele falava, como que ela pode gostar? Eu falei, Nicolas, a gente que é doente, mas não, a gente não é doente, né? Graças a Deus. Então, a gente ia conversando, a gente vai conversando muito sobre isso. Esses dias ele me perguntou, mãe, o que é um clitóris? Eu falei, que pergunta ótima, porque olha, sua mulher vai ser feliz se você souber o que é um clitóris. Aí já peguei uma imagem, mostrei para ele, falei, ó, eu sigo muitos canais de ciência, né? Tinha um filmezinho lá da moça mostrando um que ela montou tal, e onde vai, até onde fica a parte por trás, como que fica a parte da frente e tal. Expliquei tudo para ele bonito. Também explica, a gente não tem pudor para nada disso aqui em casa. A dica é sempre levar tudo com muita naturalidade, né, Kátia? Porque se a gente começa a criar um tabu já dentro de casa, né? Os pilares, o pai e a mãe, que são as pessoas que são a referência, aí a gente já começa a criar uma série de outras dificuldades. Então, já lá atrás, com medo dos problemas, né, que a gente poderia gerar se não fizesse isso de uma maneira assim, bem tranquila, envolvendo a família, a gente já ficou esperto. E conforme a gente foi notando os sinais, a gente já foi entrando e tratando tudo com muita naturalidade. Essa é a dica de ouro, eu vou dizer.
O pessoal colocou aqui, aí, tamanho de geladeira, foi isso que você ouviu? Exatamente. Eu ouvi isso com palavras bem mais bonitas. Mas foi isso que eu ouvi. Eu também sou do tempo da mãe geladeira. Exato. Então. Meu tem 28, né? Imagina. Nossa, que a caminhada é um pouquinho antes. Não, e eu achei bem interessante essa fala de vocês aí sobre a sexualidade, porque no próprio grupo tem muita criança e adolescente iniciando essa fase. Sim. E é bem importante. Aqui em casa também a gente sempre tratou bem natural, mas ainda tem muitos pais que têm muita dificuldade de aceitar aquela parte deles se tocarem, que é uma coisa natural da vida. Não? É natural, é violenta. Sim. Eles vão fazer na frente. Eles vão fazer na nossa frente porque eles não têm maldade, né? E vai caber a nós ir direcionando. Eu tive muita luta com isso, não digo fácil. O meu começou com 2 anos de idade. 2? 2! E aquilo foi só crescendo, só que o meu não relaciona a outra pessoa. O meu ele é autista severo, não verbal. Então, mas ele, ainda bem que ele não relaciona a outra pessoa. Que ele não tem para fazer com ninguém da família, né? Não, isso eu tinha muito medo por causa das primas, das amigas, né, que frequentavam a casa. Mas graças a Deus essa parte não despertou. Mas mesmo assim eu sempre disse, vai pro quarto, isso não pode ser aqui. E com muita luta, porque muito lugar público eu tive que intervir ali, né, e treinar. Não foi um dia nem 2, foram muitos anos. E hoje ainda acontece de querer fazer alguma coisa e eu não lá pro teu quarto, ou quando chegar em casa. Sabe? É uma coisa que vem do nada, às vezes, né? Que brota do nada. No nosso caso, a Lúcia foi muito perspicaz, porque ela notou, ela, na verdade, assim, ela se baseou, como ela disse, em histórias que ela já tinha ouvido falar. Então, ela trouxe isso para dentro de casa e aí a gente já ligou um alerta gigantesco. Então, assim, a gente sabe que as pessoas têm as limitações, têm as dificuldades, a gente tem que lutar com isso, porque o mais importante é o bem da família e a qualidade de vida da família. Então, eu sempre digo assim, que às vezes eu encontro pais, encontro mamães também, que sempre, às vezes, esboçam, falam, Alex, eu não vou conseguir, cara, não tenho como fazer isso, não tenho como ter esse nível de abertura, de falar com tanta tranquilidade, com tanta natureza, igual você está exemplificando. Então, eu sempre digo, não deixa o tempo passar. Corre, pede ajuda profissional, arruma um profissional, porque essa parte da sexualidade é muito complicada. Então, quanto antes a gente conseguir dar um direcionamento, né, de uma maneira tranquila, como a gente deu exemplo, seja por vias dos pais, né, nós somos pilares, ou através da ajuda profissional, a gente não pode perder tempo. Volto a dizer, essa, nossa, é a dica de ouro, tanto para os meninos quanto para as meninas. E as meninas também têm a questão, né, da época que começa a menstruação também. Então os pais e as mamães de meninas também tem que tornar isso uma coisa às vezes muito lúdica, brinca, põe o absorvente, pinta de canetinha, né, faz uma brincadeira, põe corante, enfim, começa a desenvolver algumas atividades quando está chegando mais ou menos próximo da idade, até para nunca falar, a mamãe está machucada, ou esse tipo de coisa, que traumatiza. Principalmente, às vezes as pessoas pensam que o autista, por ele não ter uma comunicação, por ele ser não verbal, que ele não está absorvendo, que ele não entende, que ele não tem essa capacidade de entendimento. É engano nosso, tá? Eles absorvem e, às vezes, o fato deles estarem um pouco mais trancados, um pouco mais dentro da severidade do transtorno, tornam algumas sensibilidades dele até um pouco mais afloradas. Então, eles têm uma captação, às vezes, do que está acontecendo muito, muito melhor do que nós que estamos nos dispersando com outras questões sensoriais. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade e levar esse assunto muito a sério, pessoal. Não, isso aí é muito, bem coerente mesmo que está falando. E aproveitando, a gente... Sim. E, não, agora o Jairo está me direcionando aqui para... Tem perguntas aí no... Tem perguntas, né, Jairo? Já tem uns pais perguntando. Tem só uma pergunta da escolaridade do Nicolas.
Ah, sim. Resumindo muito, a escolaridade dele foi toda feita na base da inclusão. Que a gente saiba, não tinha autista severo incluído em escola regular. E nós pegamos todas as leis que tinha na época, que já tinha a Constituição, a LDB, ECA, Tratado de Salamanca, de Guatemala, e a gente juntou tudo, aí eu levei na escola e falei que ele tinha direito, a gente colocou ele numa escola regular, era particular, não era pública, que a pública nem iria aceitar e nem iria saber cuidar dele, na particular tinha menos pessoas. E aí eu comecei a ensinar os professores a fazerem inclusão de acordo com o que eu tinha aprendido lá nos Estados Unidos, comecei a ensinar, e a gente foi fazendo só inclusão para ele. Ele entrou na escola, não oral, né? Ele não usava a fala para se comunicar, e saiu como orador da turma. Mas quando ele entrou até o momento dele sair, tudo dele foi adequado. A gente começou com adequação de horário, para depois acostumar melhor, depois a gente foi levando todo o material, ensinando os professores, todos os professores como adaptar, até os professores conseguirem andar sozinhos com as próprias pernas. E até o último ano dele da escola, foi tudo adaptado. Tem uma pergunta aqui só para a gente fechar o assunto da sexualidade. Quais são os profissionais que podem ajudá-lo nesse assunto? Acredito que foi em relação à questão da sexualidade. O interessante é buscar profissionais que já tenham experiência ou que tenham estudado para dar esse tipo de orientação. Normalmente, a gente encontra terapeutas ocupacionais que têm formação nessa questão de trato com a sexualidade. Não é nem só da sexualidade, mas sim de habilidades sociais, né? Então, como se comportar, porque às vezes a gente acha que sexualidade é só ensinar a transar, eu sempre falo isso, e não é, vem desde antes, de se tocar, da higiene pessoal, de quando você vai começar a namorar, se você pode tocar numa pessoa sem a permissão dela, alguém pode te tocar na escola, no consultório, alguém pode pegar nas suas partes íntimas. Então, sexualidade é muito amplo, não é só a inserção lá do pênis na vulva, na vagina, é muita coisa para ser feita, por isso que é importante começar desde pequenininho. Então, tem TOs que são especializadas em habilidades sociais e tem também muitas terapeutas que trabalham com a ciência ABA, que podem também ensinar e mostrar o que é certo e o que é errado em vários aspectos. Mas o melhor mesmo é a gente não ter pudor e ir conversando com eles e guiando bonitinhos. Eu tenho uma pergunta, então ele chegou a fazer o ABA? Então, eu faço até hoje, né? Todo dia. O ABA é vida na nossa casa. Todo mundo aqui entra no ABA. Todo mundo. Até para o Alexander, às vezes eu sorrio, faço ABA. Direto, aí ele eu falo, viu, fiz ABA com você, filho da mãe. Nem reparou. Nem reparou. O ABA que é direto. Meu pai é autista, meu pai está ficando aqui com a gente, e com ele a gente tem que usar o tempo inteiro, porque meu pai, ele é mais agressivo, ele é extremamente metódico, introvertido. Se sai do que ele já está acostumado, acaba com ele. Ele fica mais agressivo. Coisa simples. Isso que aconteceu hoje, por exemplo, com o computador do Nicolas, né? E eu acho que aí a gente já entra um pouco, a gente já começa a entrar no assunto dessas questões das atividades agora nessa época da pandemia. O que aconteceu hoje com o meu filho, do computador do Nicolas. Teve outro dia que aconteceu com o meu sogro com o abajur, entendeu? O abajur dele queimou e falou, cadê? Preciso de um abajur, Ele ficou enchendo o saco do Alexander. Ele entrou num looping, e eu também estava com outras coisas na cabeça, não dei atenção. Daqui a pouco ele veio com o abajur e falou, se não conseguir consertar, já toma o dinheiro aqui, já sai e já compra outro para mim já. Tinha que ser na hora, tem que resolver na hora. Tem que resolver. Tem que ser naquela hora. Se ele tivesse na casa dele, o abajur teria criado asas e voado até a parede, porque ele faz assim, parou de pegar, ele fica irritado, ele taca na parede. Então, por quê? Porque ele não foi treinado desde pequeno a ter as habilidades sociais, então fala assim, não é porque quebrou que fazer isso. Ele é um cara que é difícil de dar, não tem olhar assim, não tem contato ocular. Ele fica, você fala com ele, você fica assim de lado, quando ele vai dar atenção, ele faz o quê? De lado, assim, ele não olha para você olhar. E eles cismam com coisas, então... Ama umas pessoas muito, outras já nem tanto, tem dificuldade de relacionamento. Graças a Deus, eu estou encabeçando a lista das pessoas que ele ama. Ele é super apegado ao Alexander. O Alexander é a pessoa favorita da vida dele. Então, coisa boa, né? Porque, convenhamos, eu sou uma pessoa legal. Fácil de lidar, né? E outra coisa, gente... quando é que foi percebida essas habilidades dele? Porque até agora está indo as dificuldades. Quando que ele deu um boom assim para essas habilidades que ele tem hoje? Na verdade, a gente sempre, desde quando a gente notou
essa necessidade de trabalhar o desenvolvimento do Nicolas, a gente passou a valorizar os potenciais e a buscar potenciais. Então, algumas coisas ele tem nato, mas não necessariamente por conta disso ele foi obrigado a desenvolver. No caso da música, por exemplo, o Nicolas tem ouvido absoluto, ele conhece já conhecia todas as notas musicais sem nunca ter estudado música. Então a gente deu um teclado para ele, deu um piano para ele. Ele toca muito bem, tem muita facilidade, mas é uma coisa que ele não se interessou. Ele não toca muito bem, porque ele não fica tocando. Justamente a única habilidade que o Nicolas nasceu, a habilidade mesmo que é com música, ele não desenvolveu. Por mais que a gente tenha tentado, gastou dinheiro com aula, tudo mais, tal, a gente não forçou, mas exato, a gente tentou trilhar. Agora, a foto, eu fiquei pensando o que vai ser dele, o que vai ser dele, o que vai ser dele. Aí eu peguei e falei, puxa, fotógrafo. Ele estava com 14 anos. Eu falei, fotógrafo, primeiramente, você tem que ter talento e, segundo, técnica. Não adianta você ter toda a técnica do mundo e não ter talento, você não vai ser o melhor fotógrafo do mundo. E aí eu comecei a falar para ele, tira foto, vê o que você acha, não sei o quê. Aí eu vi que ele tirou umas fotos interessantes. E aí eu comecei a, durante 3 anos, incentivá-lo a ser fotógrafo, fazer um pouquinho de aula com ele. Eu também não era fotógrafa profissional, nem nada, eu sempre gostei de tirar foto, mas eu fui estudar sobre luz, sobre câmeras, quais seriam as melhores e tal. E aí a gente conseguiu desenvolver esse talento nele para fotografia, que assim, o talento ele tinha ali, mas ele nunca mostrou o menor interesse. Então a gente teve que mostrar o interesse para ele para a escrita. Eu falava para ele, filho, escreve um livro, filho, escreve. Ele, um dia. Aí ele começou a escrever o livro Tudo Que Eu Posso Ser, demorou 3 anos escrevendo, terminou de escrever, aí depois ele quis escrever Ivana, aí também ele escreveu em 3 meses. E aí, quando foi agora, ele já escreveu um outro livro, só que a gente não conseguiu lançar, porque não tem... Deixa lançar em abril agora. Deixa lançar em abril, aí não tem dinheiro para imprimir livro, que vai lá uns 20 mil, 15 mil no mínimo. Tá guardado na gaveta, logo vocês vão poder... E ele já está com ideia de outro livro, então agora ele pegou no tranco, entendeu? Mas que as mães também acho que elas têm que prestar atenção, é aquela coisa, mas meu filho não tem nenhum talento. Tudo bem, vamos buscar talento nele, porque a gente só vê as defeitos. Vamos trabalhando. E eu estou contando 2 vitórias que eu tive. Eu não vou nem contar aqui quantas derrotas que eu tive, porque não dá tempo. De tanto derrota, tanto tentar isso, tentar aquilo, e nada dava certo, até que eu consegui acertar 2. Quando as pessoas veem o nível que o Nicolas está agora, as pessoas pensam, mas o Nicolas é outro nível. O Nicolas está fazendo um monte de coisa, mas ninguém sabe por trás. E quantos anos vocês passaram? Olha, Kátia, você vê nessa com você. Eu sou uma pessoa muito empática, muito compreensiva, mas algumas coisas eu fico meio pé da vida, porque assim, as pessoas elas acham que, primeiro, a gente é rico, a gente nunca foi rico. Nunca. Quem leu meu filho sabe, eu passei tudo que a gente fez foi por vias públicas. Exato, a gente nunca foi rico, a gente não é rico, então a gente mora de aluguel, a gente tem um carro velho, a gente agora está pagando aluguel com dinheiro emprestado da minha mãe e do meu cunhado. A gente não tem grana. Então, isso é uma coisa. As pessoas falam, mas o Nicolas é rico. Não é rico. Outra, a gente apareceu na televisão, a gente teve que pegar casa emprestada, porque a gente não tinha onde fazer na nossa casa. Uma delas, a repórter era cadeirante. Então, era uma casinha... E não tinha como ela passar com cadeira de rodas. Aí a gente foi gravar na casa de uma amiga nossa, foi a reportagem do Fantástico. Ela mora num condomínio, graças a Deus ela ficou bem de vida, né? Tarará, a gente gravou na casa dela. Outra coisa que eu fico meio pé da vida, as pessoas falaram assim, mas o Nicolas é um gênio, o Nicolas tem deficiência intelectual. Outra coisa que eu fico pé da vida é dizer assim, gente, mas dá o Nicolas para eu cuidar, com o Nicolas é fácil, eu quero ver ela cuidar do meu. É porque não sabe que eu não passei com o meu. Então, essas coisas eu acho que são muito desnecessárias, sabe? Eu não vou ficar... Se eu ficar minuto na internet falando, gente, não consigo para o Nicolas. Olha, o Nicolas hoje entrou em crise. Se eu ficar minuto a minuto, eu não cuido dele. Então, eu vou para a internet, de vez em quando, contar uma vitória ou outra. Eu nem conto todas, porque eu não sou uma pessoa de internet, mas eu gosto de ajudar outras mães. Então, as pessoas acham que é tudo muito fácil, né? Todas as nossas passagens, a gente procura contar através das vitórias. Então, assim, subentende-se, se teve uma vitória, teve muita luta por trás. Foi muito difícil. A parte de alimentação do Nicolas dá 1 mês de palestra. A parte do Nicolas não falar da não verbalidade, do que nós sofremos, do que eu sofri enquanto pai, da história também para 50 filmes aí de 2 horas e meia cada um.
Então, assim, foi muito complexo. Só uma coisinha, gente, ó, idade, se perguntaram um monte de coisa aqui, ó. Idade do ABA. Meu pai, a gente foi ver que ele era autista, a gente não sabia que ele era autista, a gente só sabia que ele era um cara estranho, agressivo, grosso, ausente. Aí, o que a gente falava? Todo mundo falava isso. Ah, e o pai da Anitta? Nossa, ele é louco. Né? Era essa coisa, não, meu pai é louco, nem adianta. Ai, meu Deus do céu, meu marido é louco. Então, ele tinha e não um diagnóstico de verdade, porque o comportamento dele não dava. E o meu irmão, a mesma coisa. O meu irmão, ele era esquisito, estranho, não sei o quê. A gente levou ao médico, o médico falou, ele não tem nada, não sei o quê, tá. Então, o ABA, ele é para qualquer idade, porque eu comecei a usar ABA com meu pai e com meu irmão depois da desconfiança de autismo e depois que veio o diagnóstico. Então, o relacionamento melhorou demais e o desenvolvimento deles também melhorou demais. Tanto que meu pai chegou e entregou a abajur na mão do Alex. Né? Em outros tempos não teria feito isso. Por que isso feito acontece? Acaba o embate, né? Você começa a entender o funcionamento da pessoa, você começa a trabalhar com antecipação para que não haja crises, para que não haja o desentendimento, então você começa a ter uma vida muito melhor na sociedade. A ABA, na verdade, é para todo mundo. É para todo mundo, para qualquer idade, para autista severíssimo. A gente tem resultados de autistas severíssimos muito. Aqui no Brasil, fora do Brasil, na Holanda, nos Estados Unidos, na Inglaterra, que consegue se virar todinho dentro de casa, não verbal, né? Tem uns que conseguem trocar a própria fralda. Então, assim, a ABA é para a vida e é para qualquer um. Claro que se você tiver, por exemplo, uma síndrome de Rett, por mais que você faça a terapia ABA, o Rett ele é degenerativo, né? Então, é outra história. Então, a síndrome de Rett, a pessoa também tem autismo, mas a causa principal é a síndrome de Rett. O autismo seria secundário e não o motivo primário. No caso da pessoa que já nasce com autismo, a ABA é para qualquer um. Então, exceto em questões de doenças degenerativas que tenham também como uma comorbidade o autismo, ou pelo menos as síndromes que afetam muito mais aí, autismos sindrômicos, né? Aí também alguns o ABA ajuda, mas uma maioria não vai ter o mesmo resultado do que no autismo não sindrômico. Ô, Kátia, a gente não ganha nada para falar isso, que a gente não está vendendo absolutamente nada relacionado à ABA. Então, se você está vendo essa live, ou você conhece alguém que um dia falou que por alguma razão teve uma experiência ruim com análise aplicada do comportamento, ABA, provavelmente essa pessoa não teve ABA. Não foi bem atendida. Ou não era ABA, ou a psicóloga, ou a terapeuta, ou a pessoa que foi lá atender não tinha formação adequada, ou a família começou a atrapalhar, ou a escola estava atrapalhando, algum ruído no meio do caminho atrapalhou para que isso não desse certo. Porque não tem como não dar certo, porque que você identifica a problemática. Então, qual que é a problemática? Toda vez que dá errado, ele joga na parede. Então, eu identifiquei qual que é a problemática. Por que deu errado? Então, eu tenho que pensar por que deu errado. Então, eu vou começar a agir antes que dê errado e eu vou ver como é que foi agido depois. Eu gritei com a pessoa, eu bati, eu ignorei, eu falei nunca mais vai poder comer esse biscoito. O que eu fiz para poder reforçar aquele comportamento para que ela continue fazendo? Então, é toda uma intenção. E eu estou falando uma coisinha à toa, tem muita coisa dentro da aplicada do comportamento. Fazer uma linhagem. Né? Mas vamos parar aí, senão a gente vai ficar falando aqui o tempo inteiro disso, que já está quase no final. É uma terapia muito boa e muito usada, né? E a vida de vocês, então, agora é palestras. Live. Agora é só live. E vendeu o nosso conteúdo online e vendeu os livros que a gente está mandando para os Correios. Sim, estimulando o Nicolas direto dentro de casa. Todo dia. Eu sou terapeuta dele. Eu sou mãe terapeuta, sou mãe peuta. Com pandemia ou sem pandemia, porque vocês já fazem isso desde sempre, né? Sim, é o tempo inteiro assim. Com pandemia, assim, a gente tem um pouco de sorte, né? Privilegiado, porque assim, o Nicolas é muito caseiro, né? Mas assim, a gente notou que até para ele a coisa começou a ficar complexa, porque assim, a gente tinha uma rotina, ele estava nas palestras, a gente saiu. A gente notou que ele começou, por exemplo, a aumentar muito a questão das estereotipias. Tanto físicas quanto vocais. Físicas, vocais. Então ele estava muito agitado, começou a ficar muito ansioso. E o Nicolas, quando ele fica muito ansioso, ele começa a pular muito e ele já quebrou o pé 2 vezes. Então a estereotipia do Nicolas, ela é regulatória, mas a gente tem que ficar de olho para ela não se tornar a síndrome do transtorno do movimento estereotipado, que ele já tem. Então, a gente tem que ficar sempre, que é o que causa lesão, que é o que é maligno, no caso, né?
Então a gente tem que ficar muito ligado nessas questões. Como que a gente faz para quebrar isso? A gente forma um time aqui e a gente procura revezar, eu, minha sogra, meu irmão, meu outro filho mais velho, a Anitta, envolvendo o Nicolas em atividades. Então o Nicolas gosta muito de pôquer, que ele estava falando para vocês. Meu irmão vai jogar pôquer, a gente joga pôquer com ele, chama para assistir um filme, chama para uma atividade. A Anitta faz muito pão, a gente começou a cozinhar bastante com ele, e é uma atividade que ele gosta de fazer. Então, assim, não pode ser uma coisa muito artificial. Ele está pulando lá fora, com a de vem aqui que nós vamos fazer um pão. Né? Tem que criar uma situação. Bom, filho, olha que legal, pá. Eu estou com vontade de comer aquele bolo gostoso que a mamãe faz. Você não quer fazer com ela? Aí, tá. Alguns vídeos a gente até gravou, precisa editar, inclusive, para subir. Mas a gente vai criando essas situações dentro de casa. E isso serve de dica para todo mundo, né? Principalmente os autistas que gostam de sair de casa, né? Então, assim, vai sair de casa, nem sempre consegue colocar a máscara, tenta fazer uma atividade próximo. Está no apartamento, tenta fazer uma atividade no quintal, onde está liberado, porque também tem muitas áreas sociais dos prédios que foram também interditadas. Faz barraquinha em cima da cama. Faz barraquinha em cima da cama, faz barraquinha no corredor, sabe? Mas a dica, assim, dica de ouro da nossa vivência, daquilo que a gente vive. Aproveita o gancho das atividades em casa. Vai lavar uma roupa, se não é roupa externa, que saiu, correu o risco de se contaminar, chama a criança para ajudar, pega essa cuequinha, vamos. Mesmo que o seu autista for não verbal. Que era o que a gente fazia com o Nicolas. Que é o que a gente fazia com o Nicolas. O Nicolas brincava de bater de máquina de lavar com as formas de bolo, com aquelas formas redondas de bolo da Anitta. Ele ficava brincando, a Anitta chamava ele para lavar roupa, ele vinha, que cueca fedida, não sei o quê. Tornar tudo uma brincadeira. A cueca do papai é grandona, do Nicolas é pequenininha. Isso, a mamãe tem sutiã, papai e o Nicolas não tem. Tudo a gente ia pegando na roupa. A camisa vermelha, que tinha um monte. A camisa vermelha da mamãe. Então, a gente trabalhava cor, trabalhava tamanho, trabalhava coordenação, motora grossa, só para lavar uma roupa. Eu demorava muito mais para lavar roupa, para poder separar. Né? Eu levava aí pelo menos, no mínimo, 20 minutos a mais só para arrumar a roupa na máquina. Mas, pelo menos, eu estava ensinando meu filho junto e eu tinha a atenção dele ali, onde ele não se engajava em muitas estereotipias para não se machucar. Então, o segredo é estimular, dar atenção. Constantemente. Para vocês foi o segredo que deu muito certo. E para muitas famílias eu vejo que dá muito certo. Essa coisa que falou agora da antecipação, eu aprendi agora a usar, não confesso para vocês, antecipar a crise, né? Porque eu tenho muita crise, e antecipar o acontecimento e já ver que vai dar e já mudar o foco, né? Sim, mudar o foco, exatamente. Ajuda muito. E perceber o que causa crise, né? Então, o que causou? Eu me atrasei no almoço, então se eu sei que o almoço vai atrasar, então já peço para ele pegando alguma coisa e falo, vem cá, você tá, enquanto o papai termina, vamos comendo isso, vamos fazendo aquilo, vamos ajudar então, porque eu sei que se atrasar o almoço ele vai ficar nervoso, então eu já vou antecipando, eu vou engajando ele em outras coisas, ou nem que eu dê sobremesa antes, falo, papai atrasou, então hoje vamos ter alguma coisa eu vou ter que fazer para ele não entrar em crise, porque se ele começa a bater a cabeça na parede, quebrar tudo, não adianta, né? Então a gente tem que se virar nos 30 com o que a gente tem ali para evitar o problema. Volta ao exemplo hoje. Hoje a coisa saiu do ritmo aqui por conta do computador. Então, peraí, filho, o computador quebrou, esse computador é velho. Chegou uma hora que... Mas já está preparando faz tempo. Mas olha quanta diversão, quanta coisa boa que ele trouxe, né? O Nicolas hoje ele tem esse grau de entendimento. Claro que o autista que não tem esse grau de entendimento, a metodologia de você falar ou de você expressar, ela tem que ser diferenciada, tem que ser de uma outra maneira. Mas o Nicolas, o pai vai pegar agora, vou tentar ver o que é, vou tentar resolver qual que é o problema. Enquanto isso, o que nós podemos fazer? E aí ele tinha descido, não tinha achado milho de pipoca. Eu já tinha descido, achei, falei, filho, desce para fazer uma pipoquinha para a mãe. O pai achou achou o milho de pipoca. E já pede para o seu irmão, porque ele fez uma receita de pipoca doce maravilhosa, já pede para ele te ensinar e faz junto com ele. E o irmão também estava tranquilo, já envolvendo todo mundo, ele já deu
uma desestressada da situação no computador, ele desceu, foi fazer a pipoca, quando voltou o computador já estava resolvido. Sim. Então a gente tem que tirar o foco e ter esse timing de sem estressar, né? Sim. Eu coloquei os nossos Instagrams aí nos comentários, porque as pessoas estão perguntando algumas coisas. No meu Instagram e no do Nicolas tem bastante coisa que dá para olhar. Eu não respondo o inbox, não adianta mandar inbox que eu não consigo responder. Mas coisa. olhem lá no nosso Instagram, inclusive tem uma entrevista do Nicolas com o irmão dele, que ele fez essa semana, só que está no IGTV. Então não tá, o Alexander foi postar e esqueceu de colocar, aparecer na prévia. Mas se você for direto no IGTV, você vê uma entrevista do Nicolas com o irmão dele. Porque todo mundo tem muita curiosidade de saber, eles estão hiper bem. Ontem teve uma entrevista dele com o Selbit, que é um youtuber famoso. O Selbit deu muita atenção para ele, tudo mais. E no meu Instagram eu sempre posto coisas todas baseadas em evidência e também procuro postar experiências nossas para a gente poder compartilhar com as famílias, tanto no meu Instagram quanto no Instagram do Nicolas. O Nicolas compartilhando dele. E como é que está a venda dos livros, e-books? Como é que está essa situação agora, não? Nessa época de pandemia fica muito fraco, né? Tanto que a gente entrou numa recessão financeira enorme. Foi outra coisa que mexeu. A gente, tudo bem, a gente está acostumado a passar dificuldade, mas com o Nicolas mexeu um pouco mais, porque agora, por exemplo, a única coisa que ele queria nessa vida era ir à padaria, porque o Nicolas, se você falar para ele, você quer ir para Disney ou você quer ir fazer compra? Ele fala, quero fazer compra. E você pode dar a primeira classe, melhor hotel na Disney, 20 dias, tudo pago. Ele fala, não, eu só quero mesmo ir até o mercado. É o que ele mais gosta de fazer na vida. E ele não está podendo ir ao mercado, então a gente já combinou isso com ele. Tudo bem, ele entendeu, só quem vai é o papai. Só que ele também não está podendo fazer a lista de compras, porque a gente não tem dinheiro para comprar. Sim, principalmente comprar bobeira. Né? Então a gente até pede, quem puder comprar aí, o Alexander manda os links. Tô mandando os links aí no chat. Porque fica muito fraco para a gente, e aí a gente acaba ficando, né? Mas é assim, que nem eu falei, a minha mãe está pagando metade do aluguel, meu cunhado pagando metade. Aí o dinheiro que entrou esse mês de livros, a gente pagou conta de água, luz e pagou, acho que um telefone só, né? O outro não pagou. A gente pagou só um telefone e agora está nessa de ficar sambando, assim. E a gente estava sobrevivendo disso, né? A gente não cobra as palestras, aí no final a gente não pode forçar ninguém a comprar. Então, mas quem puder dar uma força para a gente agradece muito. Não, vamos divulgar bastante, vocês também coloquem ali. O Jairo tem aí, né, todos os livros que vocês vendem. Eu postei para ele, não sei onde que ele vai colocar. Eu coloquei aqui no chat, aqui depois, se quiser. Tem também o @Neuroconecta, que a gente dá bastante curso lá pela Neuroconecta, e tem, na página da Neuroconecta no Instagram, tem muita explicação sobre autismo, sobre ABA, tem bastante coisa bem bacana lá também para seguir. Vocês partiram para uma vida diferente. Muito. Aceitaram a missão diferente e agarraram aquela missão e transformaram a vida de vocês naquela missão, nessa missão. Que tanta gente às vezes me diz assim, mas eu não posso fazer nada, porque meu filho não deixa, porque eu não posso fazer isso. Tanta lamentação com as crianças típicas, muitas vezes, que daqui 2, 3 anos já não vão mais precisar de pai e de mãe, né? E vocês têm essa realidade e estão construindo, graças a Deus, estão conseguindo e vão conseguir. Vamos divulgar bastante, gente. Aproveite, os livros são excelentes. A história deles. O primeiro livro, eu acho que é bem interessante também, né? A gente pegar para ler e dar uma força para essa família que tanto tem nos ensinado. Porque o autismo não é só na casa de vocês, vocês não estão vivendo. Vocês não estão vivendo olhando para o Nicolas. Tudo que foi falado hoje não é nem a metade da palestra de vocês. E olha o esclarecimento. Olha o esclarecimento. Lá na Cezuca, né? Quase que a gente estourou o tempo e foi bastante tempo. E vocês dividem. É muito difícil a família querer dividir o seu dia a dia, o seu cotidiano, que a gente sabe que é bem complicado. Isso não foi muito por acaso, não. Porque, na verdade, assim, a Anitta, num determinado momento, eu como demorei um pouquinho mais para aceitar, eu passei por essa questão do luto, eu fui um pouco mais retardatário nessa questão. E por isso que eu defendo as famílias, também a mãe, os pais que passam por esse período. O luto é uma realidade para algumas famílias e a gente tem que saber respeitar. Só que o luto não pode ser maior do que a nossa luta. Eu lembro que num determinado momento eu estava um pouco chateado com tudo isso que estava acontecendo, estava um pouco desanimado, e falei para a Anitta, amor, a gente não
tudo isso que a gente está fazendo aqui para o nosso filho não vai adiantar muita coisa, não. Porque ele vai sair para o mundo e aí o mundo vai destruir todo esse trabalho que a gente está fazendo de casa, porque ninguém está preparado para receber ele. Aí a Anitta olhou nos meus olhos, pegou na minha mão e falou assim, então, meu amor, nós vamos sair para o mundo para preparar o mundo para receber o nosso filho. É por isso que a gente vem fazendo esse trabalho todos esses anos, né? Eles um pouco anterior, né? Desde 2011, assim, palestras, enfim. E eu um pouco depois. Estão conseguindo fazer com excelência, porque a palestra de vocês, só a vivência de vocês, fora os ensinamentos, já é um estímulo muito grande para nós. Deus abençoe. Nós estamos com o nosso tempo esgotado, tá? Mas eu sempre digo que vai ter bastante perguntas ali, se vocês puderem, depois só entrar. Eu sei que vocês não têm muito tempo, né? Que nem a gente, mas entrar ali para ver se tem mais alguma pergunta. Jairo, tem mais alguma pergunta ali? Tá? Não, tudo bem. A Anitta não consegue fazer isso. Normalmente, eu até falo para as pessoas. Se você falou com a Anitta pelas redes sociais e achou que estava falando com ela, muito provavelmente você estava falando comigo. Geralmente ela é. Sim, o que chegar primeiro vai ali, né? E a Anitta não é só eu que mexo, a Anitta não mexe. Eu trabalho eu faço posts, eu crio as coisas, tudo mais, chat mesmo, entrar lá, ficar respondendo. Porque às vezes a pessoa ela quer conversar e eu não sou muito social. Kátia, parece que não, mas a gente recebe uma enxurrada de mensagens. Mas eu acredito, mas com certeza. É muita coisa. Então a gente não consegue responder na velocidade. Então, às vezes, por exemplo, acaba uma live, alguma coisa, vem. WhatsApp normalmente eu consigo responder mais rápido. Agora Instagram, Facebook, são raros. Eu vou vir aqui para se despedir de vocês junto com a gente. É isso aí. Então, os pais já deram uma palestra bem boa aqui para nós, uma live bem bonita, viu, Nicolas? Conversamos bastante. Estamos de parabéns. Fala para ele que ele fica feliz. Eles estão de parabéns e a gente está muito feliz com a participação de vocês. Vamos esperar passar essa pandemia para a gente se encontrar, tirar mais foto contigo, bem abraçada. Eu sou bem pequenininha, eu fiquei minúscula do lado do Nicolas. Legal, né? Então, eu queria agradecer a participação de vocês, que eu sei bem da... Oi? Ah, sim. Ô, Nicolas. Oi. O que tu tá escrevendo um livro? Tu vai escrever um livro, que eu já fiquei sabendo. Já escreveu. Já escrevi. Fala um pouquinho sem dar spoiler. Então, é bom não falar muito do livro para não dar spoiler. Ele não fala, a gente não fala. Não. Ele tem medo, eu não sei porque, são os medos que ninguém pôs nele, sabe, da cabeça dele. Olha, Nicolas, tu é esperto, hein? Olha. Obrigado. Mas, ó, uma coisa eu posso falar. Também é um livro infantil no mesmo estilo da Ivana. Do mesmo estilo. Tá. Então tá. Eu posso falar uma coisa sem dar spoiler, eu não vou dar spoiler, tá? É um livro que ensina a conviver com as diferenças. Exatamente. Também é um livro que ensina a viver com as diferenças. Tá? Olha aí, pessoal, olha a riqueza desses livros. Sai da cabecinha dele. Vamos ajudar essa família a nos ajudar. Porque se eles continuar vendendo livro, vender bem livro, cada vez nós vamos ter mais palestra, cada vez vão estar mais disponíveis e a gente vai ter essa riqueza de ensinamento. E nos meus 28 anos, muita coisa eu vim aprender hoje com eles e nas últimas palestras deles. Meus 28 anos de caminhada. A gente aprende muito com as pessoas, com a experiência do outro, que é muito importante, tá? Que eu sou de um tempo que não se tinha experiência, como o meu já tem 28 anos, então é rica, a experiência de vocês é rica. Eu agora vou pedir para o Nicolas, então, se despedir e dar um pensamento para nós, que eu sei que ele gosta, de dar uma mensagem, alguma coisa. Tá bom. Bom, fala, Nicolas. Eu gostaria muito de dizer a vocês para... terem paciência com a pandemia, que tudo vai acabar logo, se Deus quiser, e que é para a gente estar se reinventando agora
E eu também queria agradecer muito por vocês terem dado essa audiência para a gente. Muito obrigado. Ah, Nicolas, assim, ó, tu fala bem, hein? Olha, tu faz coisa para mim chorar. Tu tá fazendo coisa para mim chorar aqui, hein? Nós é que agradecemos a presença de vocês. A gente queria Muito já há obrigado, muito tempo viu? ter chamado. E vamos botar para frente esse livro, vamos botar para frente essa família que vem ao encontro do trabalho que a gente faz aqui também. Né? Deus Que nosso abençoe trabalho... muito vocês. Amém. Obrigado. Nosso trabalho também é educativo, também é de formiguinha, né? Nós, a família de vocês, a nossa, a família Paz e Amor, eu sempre digo que a gente advoga em causa própria, mas a gente acaba ajudando quantas pessoas aí, né? Que estão Com certeza. Com Muito certeza. obrigada. Eu espero que passe logo essa pandemia para a gente se encontrar, se abraçar e fazer aquela palestra bem boa. Muito obrigada pela presença de vocês. Tá? Obrigado. A gente faz esse tempão. Obrigada, Nicolas. Descansa bastante. Outra hora a gente conversa, tá? Tchau. Tchau, Deus abençoe. Muito obrigada. Tchau. Tchau. Obrigada, pessoal, por estarem. Tem bastante gente na audiência hoje. Tá muito bom. Espero que todo mundo tenha aprendido com essa família. E deem uma olhada ali nas respostas, eles vão botar alguns comentários ali. Olhem os livros que o Jairo vai expor depois ali. Essa família é de grande valia para o conhecimento, para o aprendizado e dicas valiosas. E a gente acha que tem experiência por ter um filho mais velho, e eles vêm aqui e nos mostram o contrário. Os livros são excelentes, é uma família que largou tudo para cuidar desse filho e ajudar a comunidade autista. Muito obrigada pela audiência, uma boa noite, fiquem todos com Deus, ótima semana e até terça que vem, pessoal. Muito obrigada.